Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Bevilacqua. Eu faço parte da Mocidade UGELB, da nossa Igreja Batista Betel. E nós estamos aqui começando a nossa segunda parte da série de podcasts que a gente está fazendo nesse mês de setembro, né? Relacionado ao Setembro Amarelo, que é, caso você não saiba, é um mês de prevenção contra o suicídio, né? Mas deixando bem claro que o nosso foco aqui não é focar no desastre, não é focar na doença, não é focar nesses números que nos deixam ansiosos, né, que nos deixam abatidos, mas levar esperança ao coração das pessoas que estão nos assistindo, ou melhor, nos ouvindo, né? Então seja bem-vindo, sinta-se em casa, pegue sua pipoca, se você estiver ocupado, continue ouvindo que eu tenho certeza que isso vai edificar você. Bom, hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da pessoa renomada da psicologia, assim, doutora, psicóloga, crente, a mulher do manto, né? O nome dela é Gessiane Maranhão. E aí, Gessiane, se apresente para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Como a Gabriela já me apresentou. Eu sou Gessiane Maranhão e sou psicóloga. Minha atuação mais predominante é na neurociências. É um assunto que eu amo mesmo, sou apaixonada desde a graduação. E a minha atuação também é com a infância, adulto, idoso, mas minha paixão mesmo é infância e família. Então, estamos aqui juntos e vamos conversar um pouco sobre esse tema. Tá. Primeira pergunta, Gessiane. Quando a gente fala em depressão, suicídio, ansiedade, essas patologias, a gente liga a jovens. E a pergunta é um tabu a gente ligar a jovens? Porque só jovens podem ter depressão, só jovens, assim, adolescentes, até os 18 anos, até os 20 anos, podem ter depressão ou podem se encontrar em uma situação de ansiedade? Ou você acha que isso também é algo que alcança idosos, adultos mais velhos, crianças talvez? Então, a depressão e o transtorno de ansiedade, no nosso tempo, século XXI, onde o imediatismo ele é predominante, sim, é mais comum vermos nos jovens. Contudo, e nos jovens e crianças, contudo, a depressão ela tem alcançado os jovens através do transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade ele bate muito na porta da depressão. Muito. E eles caminham juntos quando se trata de adolescente. Mas o que acontece? Nos idosos, a depressão ela é mais recorrente. Por quê? Porque isso provado cientificamente, né? Vários artigos e estudos provam que a depressão ela alcança os idosos exatamente pela questão de estou chegando no final da vida, o que foi que eu construí, o que foi que eu deixei de construir, quem eu amei, quem eu não amei, quem eu machuquei, quem eu não machuquei, e a questão da solidão. A questão da solidão é o que mais predomina. Inclusive, existem pacientes clínicos com depressão extremamente agressiva no idoso. Exatamente por essa questão da solidão. Então, não é um tabu. Tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão passeia por todas as faixas etárias. Todas. Da infância ao idoso. Mas predomina, podemos dizer assim, cientificamente comprovado, que a depressão predomina mais no adulto alcançando o idoso. E o transtorno de ansiedade nos jovens, crianças, que também é muito correlacionado ao TDAH, ao ser imperativo, né? Então é isso, não é um tabu. Engraçado porque a gente não liga muito aos adultos e idosos, porque é uma geração que pensa a depressão como frescura, né? Porque tá muito triste, tá trancado no quarto, então depressão é isso.
E depressão é isso? Se tá trancado no quarto e ficar pra sempre ali, não interagir com ninguém, o que é? Como, e você também falou, né, de nos jovens ser mais comum a ansiedade. Então, o que é depressão e o que é ansiedade? A partir de que momento é só uma tristeza ou é uma patologia? A partir de que momento é só um momento que eu quero que chegue, que tal momento chegue logo, ou é ansiedade? Então, a depressão, existe o estado depressivo, que é essa tristeza. É uma tristeza, é a solitude, é o momento de não quero... Ainda mais nos jovens, né? Que os jovens é aquele momento que abandona, entre aspas, um pouquinho o primeiro convívio social, que é com a família, primeiro ciclo social, e começa a caminhar mais com os amigos, na escola, nos ambientes sociais onde ele participa, seja na igreja, se envolvendo com as atividades com jovens, seja, né, no curso de inglês. Enfim, no convívio social para além do ciclo único familiar, porque enquanto criança ele convive muito com a questão de estar ali só com a família, perdão. Então, o que acontece? Existe, sim, esse estado depressivo. Há um estado depressivo. Mas, o estado depressivo, que é um estado de tristeza, ele é normal. Ele não é considerado uma patologia. Quando que é considerado uma patologia? Quando essa tristeza é contínua, quando esse adolescente, esse adulto, esse idoso, não se interessa mais por novas atividades, não tem mais vontade de fazer, inclusive, atividades que já realizava, se tratando do idoso, atividades que já realizava continuamente, não quer mais. E aí ele passa a ficar muito tempo sozinho no quarto, chorando muito, e começa a afetar os hormônios, né? Inclusive, artigos nos comprovam que as mulheres, elas têm a tendência maior, por conta dos hormônios, a estarem e mergulharem com mais agressividade nesse estado depressivo e vir a ter uma patologia, como a depressão. Já no caso da ansiedade, do transtorno de ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade? É exatamente uma preocupação constante com o que vai acontecer. Só que essa preocupação constante com o que vai acontecer, ela te rouba do hoje. Então, ela te rouba da qualidade de vida do hoje. Então, ela não te permite viver o que tem para ser vivido hoje. Então, isso pode afetar o quê? A memória, a concentração, pode afetar os convívios sociais, familiares. Por quê? Porque você está e não está. Você está ali, mas a cabeça sempre pensando em infinitas outras atividades e você não consegue se organizar para ficar ali, naquele momento, tendo aquele tempo, naquela atividade ou com aquele relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, é um relacionamento interpessoal, né? Seja com o pai, com a mãe, com o amigo ou com um relacionamento amoroso. Então, assim, essas são as diferenças e o que realmente faz com que a gente compreenda que existe uma patologia. Tudo aquilo que te rouba, tudo aquilo que rouba a tua paz e que rouba o teu momento de viver o hoje, tá roubando a tua qualidade de vida. E onde não há qualidade de vida, infelizmente, está batendo a doença. A saúde mental, a gente precisa começar a parar para refletir que a nossa saúde mental, ela é extremamente séria. Não é algo de brincadeira. Uma depressãozinha, que frescura, levanta, vamos lá. Não, não é. Depressão é, sim, algo muito sério. Pode, sim, levar à morte e, né, como a gente está conversando sobre o Setembro Amarelo, pode, sim, levar ao suicídio. Assim como o transtorno de ansiedade também. Né? Então, não é algo pra gente parar e dizer, é brincadeira, isso é besteira. Vem aqui, foca só no hoje, deixa isso pra lá. Não. Então, a gente precisa, como igreja, né? Eu também sou cristã, né? Como a Gabi falou no início, a Gabriela, né, falou no início.
Eu também sou cristã e a gente precisa quebrar esses tabus. Somos cristãos e o que a palavra fala? Que a gente tem um espírito, uma alma e habita num corpo. Então nós precisamos cuidar das 3 esferas. Não tem como cuidar do espírito e comer tudo quanto é porcaria e se alimentar de tudo quanto é porcaria na nossa alma. Não tem como eu ter saúde espiritual. É um tripé. Eu preciso ter saúde nas 3 esferas para caminhar em qualidade de vida. Então não tem como, né? Não tem como eu só me alimentar muito bem, viver fazendo atividade física. E do que eu tô me alimentando espiritualmente e da minha alma? O que eu tô assistindo? O que eu tô lendo? Ou o que eu não tô assistindo, o que eu não tô lendo? Tô parada no tempo, né? Então, assim, a gente precisa, como igreja, começar a despertar. Somos um tripé, não tem como viver só uma das esferas. Não tem como viver só alimentando o corpo de saúde, esquecendo da alma e do espírito, ou vice-versa. Nós temos que parar para refletir. E as doenças mentais, elas são doenças na alma. E precisam ser vistas e avaliadas como doenças na alma que precisam de tratamento. Um exemplo muito claro que eu sempre digo. Quando a gente está com uma dor no estômago, o que a gente faz? Vai no gastro, né? E por que a saúde mental ela precisa ser negligenciada? Não, a gente precisa quebrar esse tabu, né? E o Setembro Amarelo está aqui para nos provar, né, que tem milhares e milhares de vidas que estão tirando a sua vida. Por quê? Porque querem tirar a vida? Não, porque querem acabar com a dor. Elas não querem se matar. Elas simplesmente não suportam mais viver essa agonia. A dor da depressão, a dor da ansiedade, sim, porque a ansiedade também causa dor. Também é um outro tabu pensar, só a depressão, que é aquele estado de extrema tristeza que causa dor. Não, a ansiedade também causa dor porque ela tá te roubando, como a gente já conversou agora há pouco. Ela tá te roubando da tua qualidade de vida do momento. Então ela também te causa dor. Ela também te causa agonia, sufocamento e angústia na alma. Então são doenças, sim, que precisam ser avaliadas, que precisam ser diagnosticadas, que precisam ser tratadas. Então nada disso é tabu. Sim. E deixa eu compartilhar. Eu faço direito, né? E uma das minhas cadeiras é psicologia jurídica. Eu sei que não é nada diante de todo um curso, né, de 5 anos sobre a área, mas uma das nossas discussões em sala de aula foi sobre patologias. E a gente estava discutindo naquele momento sobre o fato de hoje algumas pessoas normalizarem isso, não no sentido de deixar de ser tabu, mas normalizar de tipo, eu tenho ansiedade e tá tudo bem. Sim. Eu tenho depressão e tá tudo bem. Esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga, a gente tava acompanhando uma série juntas, e essa série lançava episódios semanalmente. E aí eu parei pra perguntar, e aí amiga, como é que tá? Tu assistiu esse episódio hoje? E aí ela, não consigo. Vou esperar sair tudo pra assistir porque a minha ansiedade ataca, mas é isso aí, tá tudo bem. E tipo, o que a gente deve... É certo isso a gente normalizar? É certo a gente pensar, vai passar? Porque infelizmente hoje, ainda na nossa igreja eu digo, na igreja em si, né, num todo, no geral, a gente... global. Isso. A gente pensa na depressão e na ansiedade e às vezes a gente liga à falta de Deus. E isso pode ser um motivo pra gente normalizar. Tudo bem, vai passar, é rapidinho. Porque às vezes a gente faz isso com pecado também, né? Foi só uma mentirinha. Foi só uma fofoquinha. Deus nem viu. Sabe? E isso também pode acontecer com a depressão e com a ansiedade, né? Eu tô ansiosa aqui, mas vai passar, é rapidinho. Então a pergunta é depressão e ansiedade. Você como profissional e como cristã, pode nos afirmar que isso é ligado à falta de Deus? Não. Não e sim. Por quê? Porque existe um texto na palavra que é um texto que eu carrego para a vida. Inclusive é um dos meus textos preferidos e foi um dos textos que o Senhor mais falou comigo na graduação, que é o que está lá escrito em 3 João 1,
Verso 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Bem, diante da sua pergunta, Gabriela, não tem como a gente dizer, é falta de Deus ou não é falta de Deus? Como assim? A palavra está dizendo, oro para que tudo te vá bem, assim como a tua alma vai bem. Se a gente parar para pensar no que João está falando, ele está falando, se a tua alma não estiver bem, nada vai bem. E é exatamente aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Não tem como cuidar de uma área e não cuidar de outra. Então, sim, se nós somos um tripé e o Senhor nos ama por completos, como dizer, como afirmar que estar com depressão ou estar com transtorno de ansiedade é falta de Deus? Sim. Se a minha alma não estiver bem, nada vai bem. E a minha alma só vai bem se ela estiver rendida a Ele. Jessiane, mas é uma doença. Sim, é uma doença. E por ser uma doença, nós não podemos normalizar. Ela tem começo, meio e fim. Quando avaliada, quando diagnosticada e quando tratada. Com responsabilidade, com coerência, com verdade e com paciência. Por quê? Porque as duas doenças, os dois transtornos, eles demandam de paciência. Tanto do acometido pela doença, quanto dos familiares, quanto dos colegas de trabalho, quanto dos pastores. Precisa de uma paciência, de um contexto de paciência. Por quê? Porque tudo em nós, tudo que replica no nosso comportamento hoje, existem questões guardadas que precisam ser tratadas. Nada é do nada. Nada é do nada. Né? Então, assim, são questões que precisam ser tratadas, que estão escondidas, que estão na zona, assim, do inconsciente. São questões que tiveram um impacto emocional extremamente forte que ficaram guardadas. Mas uma hora vai vir à tona. Tudo que não é tratado vai vir à tona para ser tratado. E se vem, infelizmente, em forma de uma depressão, ou de um transtorno de ansiedade, é preciso parar, avaliar, diagnosticar e tratar. E sim, é uma pergunta que nós, como igreja, precisamos nos fazer. É falta de Deus ou não é falta de Deus? Tá, mas se Deus cura tudo, sim, Ele é o médico dos médicos. Ele cura tudo. Ele tem prazer em nos curar, Ele nos ama. E cada uma das nossas enfermidades, Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Então, nós precisamos compreender que temos esse amor. É um amor verdadeiro, é um amor incondicional, é um amor que nos ama, nos acolhe, nos atrai e não desiste de nós. Não desiste de nos tratar, não existe de nos amparar, não desiste. Então, a gente só precisa parar de tentar resistir a esse amor. Por quê? Porque a partir do momento que a gente rende a nossa alma, tudo vai começar a ficar bem. Oro para que tudo te vá bem, amado, assim como a tua alma vai bem. É um contexto complicado estarmos no século XXI? Sim, é um contexto complicado. Mas não podemos normalizar. Não tem como normalizar. São doenças que precisam ser diagnosticadas, volto a falar, avaliadas e tratadas. Como uma gastrite, como uma dor de cabeça. Ninguém sabe se é um tumor que tem no nosso cérebro ou se é apenas um grau que aumentou do nosso óculos da vista. Então, assim, como? Poxa, o que a palavra fala? Que o Senhor, ele deu sabedoria para o homem. Será que... Agora vamos falar no contexto profissional. Existe ainda tanto tabu com os profissionais da saúde mental, psicólogo e psiquiatra, dentro das nossas igrejas. Será que todo esse conhecimento e essa boa dádiva ia vir do inferno? Para tratar a nossa alma? Será que ia vir do inferno? Será que Satanás ia ter essa boa ideia?
Jacine, mas existem profissionais e profissionais, sim, como em todas as profissões. Mas o que nós temos que compreender como igreja é que todas as profissões têm uma boa dádiva vindo do céu. Todas as profissões têm o cuidado do Senhor para servir uns aos outros, com excelência, com amor, com verdade e com honra. Então não existe essa história de simplesmente não aceitar. Chega, o nosso século, os nossos jovens, as nossas crianças já estão sendo taxados desde a infância, já tomando um monte de medicamento. Não, hoje em dia não se pode ser criança, tem que ser um robô. Não, criança é criança tem que brincar, criança tem que se arranhar, criança tem que correr. Então, assim, como viver nesse contexto? Não tem como não adoecer. E a gente vai normalizar tudo? Ou então a gente vai simplesmente deixar passar, como esse exemplo que você deu? Assistiu a série essa semana, amiga? Não, assisti não, vou esperar toda a temporada sair pra poder assistir, porque a minha ansiedade não deixa. Ou seja, já se taxa, não quer o tratamento, e aqui eu coloco a mão nas minhas palavras, não é que não queira o tratamento, mas eu tenho mesmo ansiedade e vamos conviver com ansiedade. Não. Uma modinha, né? Não, eu estou no meu estado depressivo, eu preciso. Tudo bem, todos nós temos o nosso momento de ficar sozinhos, de ter o nosso momento de solitude, de nós com nós mesmos, mas contudo, entretanto, porém, todavia, nós fomos criados para sermos seres relacionais. Então não tem como viver dentro de 4 paredes em função do nosso próprio umbigo. Então não dá para normalizar. E, como a gente já conversou, é falta de Deus ou não é falta de Deus? Eu não sei se deu para compreender, mas e não é, porque não deixa de ser uma doença. Mas nós nascemos num mundo, infelizmente, um mundo que já é do diabo, um mundo que já é do inferno. Mas nós nascemos com o propósito de fazer a luz brilhar, de abrir todas as janelas e fazer a luz brilhar. E nós sabemos quem é a luz. Então nós temos que romper com as trevas, não tem outra opção. Nós temos que romper. E diante desse romper, compreender que a saúde emocional, ela faz parte de tudo aquilo que o Senhor tem como propósito, de santificação, de alegria, de paz. Assim como a sua palavra diz que o seu reino é justiça, paz e alegria. Então não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Não sei se eu respondi. Tudo bem. Mas pegando o gancho no que você falou sobre a profissão, né, ser uma dádiva, o conhecimento ser uma dádiva do Senhor. E também, relembrando que a gente estava conversando antes mesmo de gravar esse podcast, que era sobre o fato de algo que te fez pensar em desistir da faculdade enquanto estava cursando, foi o fato de saber que ao tratar um paciente, a gente não pode falar do que a gente acredita, né? A gente não pode falar sobre Jesus. E a minha pergunta agora é: existe cura fora de Jesus? Não. Ponto, acabou. É isso. Pra você que não entendeu, quer que repita? Não tem. Não tem. Não tem. O que tem? Conhecimento, busca, vasculhar mesmo, vasculhar os traumas, vasculhar as memórias, vasculhar o inconsciente, inúmeras sessões, né, compreender mesmo o que acontece. E isso, né, como a gente estava conversando, é o autoconhecimento, é a gente cair para dentro de nós mesmos e nos conhecermos. E o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, ele tá ali para ser um espelho, para nos ajudar a segurar na nossa mão e nos mostrar o caminho. Mas cura da nossa alma não existe sem Jesus. Não existe. Não existe. Né? Você está dizendo que são paliativos, então, as terapias, os tratamentos? Não estou dizendo isso. Mas uma renovação de mente, assim como nós estávamos conversando. Nós só vamos ser transformados e termos a nossa mente renovada a partir do momento que estivermos ligados a Ele.
Não existe cura longe de Jesus. Não existe, né? É o que fala lá em Romanos 12:2 sobre os sermos transformados. Só tem uma possibilidade, renovando a nossa mente. E o verso fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é um passo a passo. Como é que eu vou ser transformado se eu renovar a minha mente? Como é que eu vou renovar a minha mente se eu estiver ligada nele? Né? Não tem como. Então não tem cura sem Jesus. Tem sim, já que toda boa dádiva vem dele, tem sim um conhecimento. Você segura na mão desse profissional, começa, né, a compreender, poxa, mas por que eu tô nesse estado depressivo? Mas por que eu já tô mergulhando nessa depressão profunda? Por que eu não tenho mais vontade de fazer novas atividades, de realizar o que eu já realizava? Por que eu só quero ficar no meu quarto? Por que eu só choro? O porquê de tudo isso? E é como a gente já falou no início, existe a questão hormonal, existe uma série de fatores, nós somos um tripé, não tem como, né? Como antes mesmo de sair da graduação, me alegrou muito, né, o contexto de uma disciplina onde foi revelado para nós um novo conceito. Antes, a psicologia ela é muito novinha, né? Ela ainda não tem nem 100 anos direito, mas foi apresentado pra gente que nós éramos um ser biopsicossociocultural. E antes de sair da graduação, foi provado cientificamente que nós somos o quê? Um ser biopsicossociocultural e espiritual. Nossa. Então não tem como. Não tem como. Não tem como. Nós somos tudo isso. Não tem como separar a Gessiane, que é profissional, e a Gessiane que é cristã, e a Gessiane que é amiga, e a Gessiane que é filha. Não tem como. É uma única Gessiane. Então é exatamente isso que esse conceito vem nos revelar. Biopsicossociocultural. Nós somos tudo isso. Um ser bio, temos uma biologia. Um ser sociável, que tem relacionamentos, que faz parte de uma cultura e que é um ser espiritual. Então, né, na minha opinião, não existe. Na minha opinião, nos meus estudos, no meu conhecimento, não existe. E quando eu falo estudo, não estou falando somente da ciência, da psicologia. Eu falo da palavra. Não existe cura. Não existe cura sem o Senhor. Não existe. Na nossa alma não existe. Só Ele consegue vasculhar. E quando eu falo vasculhar, é um termo bonito, tá? Não é um termo pejorativo. Só Ele consegue vasculhar com amor, com carinho, com cuidado, aquilo que ninguém mais consegue ver e nem suportar. E nem suportar, porque não é todo mundo que a gente senta e fala tudo e aquela pessoa vai te acolher, nem mesmo profissional, por mais que ele seja empático. Como, infelizmente, já falei anteriormente, existem profissionais. Existem profissionais existem, como em todas as áreas existe. Então, infelizmente, você vai ter um profissional que vai dizer: faça isso. Não, nós não estamos aqui para opinar. Nós estamos aqui para acolher, amar, amparar, segurar na mão e ser um espelho. Ser um espelho, ser um reflexo daquilo que você já nasceu para ser. Isso liga até a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Que era como cristã, a sua visão como cristã, como uma pessoa que conhece a Jesus. Qual deveria ser o posicionamento da igreja? Porque, assim, a gente ouve muito dizer que a igreja ela é um hospital, né? Que a igreja ela tá cheia de gente doente, mas para ser tratada. Porque também é um hospital que não há cura, não é hospital, né? Então, a pergunta era: como nós, igreja, como o resto do corpo, como nós deveríamos nos posicionar? Tanto quem tá na liderança e quem não tá, né? Porque eu acredito, assim, que ao invés de apontar e de falar, frescura, tem gente passando por muito mais dificuldade do que essa pessoa. Como que a gente deveria se comportar? Então, inclusive era o que nós estávamos conversando, né, anteriormente, e eu inclusive citei uma fala de uma professora minha, que inclusive era cristã também, né, e quando a gente estava começando os estágios na clínica, ela falou algo que me impressionou muito,
pelo cuidado. Ela disse, vocês precisam compreender que a linha entre a sanidade e a insanidade, ela é muito tênue. Ou seja, muito frágil, muito fininha. E o que acontece? Ela disse, aqui na clínica escola, né? Já que era nós estávamos iniciando os estágios, aqui vocês vão receber pessoas que acabaram de perder o cartão de crédito e o mundo caiu. E eu não tô falando brincadeira, tô falando sério. Ela compartilhando conosco. E também vão receber pessoas que andaram quarteirões e quarteirões, que não têm o que comer, mas que estão extremamente dispostas a fazer parte da sua cura. Por quê? Porque nós somos responsáveis também da nossa transformação. Então, é muito doloroso e muito delicado a gente simplesmente taxar. Poxa, perdeu um cartão de crédito, tá aí surtando. Olha nada ali. Do nada, né? Olha ali, aquela ali que realmente tem motivos. Andou muito, andou vários quarteirões, não tem o que comer, mas tá aqui validando o tratamento, buscando tratamento. Então, assim, quando essa nossa supervisora chegou para compartilhar essa verdade, eu lembro que foi um caos na sala. Por quê? Porque aí nós entendemos o que era empatia. Aí nós compreendemos o que é o olhar para o outro e acolher, independente do que ele esteja vivendo, de como ele chegou. E se a gente parar para pensar, não é o que Jesus faz? Sim. E é o que a igreja deveria fazer, olhando para Jesus. Né? Exatamente. Então não tem como eu simplesmente desassociar, não tem como. É exatamente isso. Somos um hospital, mas todos nós precisamos ter essa empatia, a começar em nós. Gessene, o que tá falando? Não se cobra tanto. Você é humano. E há beleza na humanidade que o Senhor nos deu. O que Ele quer de nós? Um coração sincero. Um coração verdadeiro. Um coração que se rasga diante dele e que está disposto. Independente se você já tem 30 ou 20 ou 40 ou um mês caminhando com ele. 30, 20, 40, 50 anos ou um mês caminhando com ele ou um dia. Ele só quer encontrar em você um coração disposto, um coração ensinável. Por quê? Porque aí o corpo dele vai começar a ter saúde. Porque esse corpo, que é esse hospital, né, que você está compartilhando, e, né, que foi a pergunta, esse corpo vai começar a caminhar em saúde. Não é o que Paulo fala lá em Coríntios? Uma é mão, outra cabeça, outra pé. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente está com o encravado, o corpo todo não sente? O corpo todo sente. Então, se existe um irmão que está com depressão, se existe um irmão que está com transtorno de ansiedade, o corpo todo não deveria sentir e se unir, como todos os nossos anticorpos, para tentar fazer com que aquele membro volte a ter saúde? Então, por que taxar? Então, por que recriminar? Então, por que dizer que é frescura? Não, nós somos o corpo de Cristo, esse grande hospital. E todos nós precisamos ser inspiração e sermos inspirados. Isso faz parte do ciclo. Então, todos nós precisamos ajudar a curar e sermos curados. Sim. O nosso Deus é um Deus de gerações, é o que fala lá em Salmos. O nosso Deus é um Deus de gerações. Então, eu só vou ser curada se eu ajudar a curar. Então, eu só vou curar se eu já fui curada. Entende que é um ciclo? Não tem como separar. Então, não tem como a gente simplesmente fugir dessa responsabilidade de sermos um corpo que onde um membro está doente, ao invés de simplesmente apontarmos o dedo, isso é frescura, que besteira, acorda, levanta. Não, existe uma dor ali que ela precisa ser validada. Ela precisa ser significada. Ela precisa ser amparada. Ela precisa ser acolhida. Essa dor
para que esse membro que está doente, esse membro que eu falo, eu estou trazendo como exemplo o corpo de Cristo. Esse membro que está ali adoecido, como se fosse um dedo, como se fosse um olho, esse membro que está ali precisando voltar à sua função para que haja saúde no corpo inteiro, ele seja acolhido e todo o corpo trabalhe em favor da saúde daquele membro. Então, sim, nós somos um grande hospital e precisamos aprender a acolher, não a passar a mão. Ai, meu Deus, coitadinha, tá com isso. Vamos aqui ficar lambendo as feridas. Não. Meu irmão, tá doendo? Tô aqui contigo. Seguro na tua mão, vamos juntos. É pra orar? Vamos orar. É pra ir no médico? Vamos no médico. É pra ir no psicólogo? Vamos no psicólogo. É pra tomar antidepressivo? Toma aqui junto comigo, vamos pro culto. Isso é ser igreja. Isso é amar o corpo de Cristo. Isso é amar uns aos outros. Fácil? Não é, mas quem disse que seria? Sim. O nosso mestre não diz que seria fácil. O nosso mestre diz que seria difícil. Mas ele também nos prometeu que ele venceu o mundo, que por isso nós poderíamos ter bom ânimo. Então aí está o segredo. Sim, todos nós vamos passar por momentos difíceis e que sim, a gente pode cair do cavalo, como o ditado popular. E o meu irmão, ao invés de me ajudar, eu caio do cavalo, ele vai rir da minha cara, ele vai tacar o dedo na minha cara. Você foi negligente! Não precisava você ainda andar nesse cavalo, não sabe nem andar de cavalo, vai andar de cavalo. Não. Caiu, meu irmão, tá doendo, eu tô aqui. E é isso que nós temos que fazer com nossos irmãos que estão passando por esses problemas, por essas doenças emocionais que precisam, volto a dizer, a ser validadas, tocadas com o nosso olhar, com o nosso ouvido, com o nosso coração. Jesus faria isso, e é isso que nós temos que fazer. Amém? Amém. E a última pergunta, assim, na verdade, é o que você diria como profissional e cristã, né, e noiva de Cristo, para uma pessoa que se encontra nessa situação, se encontra com depressão, se encontra ansiosa e também se sente apontada, julgada pela igreja ao invés de acolhida. O que você diria para essas pessoas? Há uma esperança. Ele é nossa esperança. E caminhar sozinho é muito perigoso. Nós não fomos feitos para caminharmos sozinhos. E isso, inclusive, me emociona, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para o relacionamento. E ele se entristece quando a gente está mergulhado nas nossas dores e não encontra um irmão para abrir o coração. Mas existe uma esperança, porque ele é a nossa esperança. E se você não encontra esse irmão, se você não consegue encontrar esse relacionamento, busque nele, porque ele vai te atrair a pessoas, porque pessoas são cura. Caminhar sozinho é muito perigoso. Então procure ajuda. Não tenha vergonha. Procure ajuda. Abra o coração. Eu não estou dizendo para você subir no púlpito da sua igreja e rasgar o seu coração logo porque nós estaríamos invalidando a palavra que diz lá em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar é o teu coração, porque de lá procede a fonte de vida e de morte. Então, guarda o teu coração sim, mas rasga o teu coração para quem você confia. Ah, Jessiane, mas eu não tenho ninguém, eu não confio em ninguém. Começa rasgando pro Senhor e Ele vai te atrair. Mas procura ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda profissional, sim. Um psiquiatra, sim. Ah, Jessiane, eu não quero tomar remédio. Entenda, a farmacologia também é uma bênção. Não para te fazer escravo, mas para te trazer a lucidez, os momentos de insanidade,
Ou alguém concorda comigo ou não de que a anestesia é uma bênção. Anestesia é uma bênção, né? Então, diante disso, a farmacologia, os tratamentos com remédios para os transtornos psicológicos, eles também são uma bênção. Mas não para te fazerem escravos. Ou você quer ser escravo da dipirona? Eu não quero. Quando eu tô com uma dor aguda, eu preciso da dipirona, né? Então, procure ajuda. Procure ajuda profissional, familiar. Os nossos amigos também curam. E o corpo de Cristo nos cura. Mas como eu falei anteriormente, você não tem que sair rasgando tudo para todos. Rasgando mesmo, né? Palavreado, bem rasgado. Não, você tem que guardar seu coração. Mas tem que acreditar que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Jesus é a nossa esperança. E Ele nos convida a sermos curados nos relacionamentos. Porque Ele está presente nos relacionamentos. E Ele não desiste de nós. Então, a minha palavra como filha, assim como vocês, como filha desse Pai perfeito, não se esconda. Não se anule na sua dor. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque eu sei que você não quer se matar. Eu sei que você não quer ter esse transtorno, seja depressão, borderline, ansiedade, seja ela qual for descrita pelo DSM. Não faça isso. Não se esconda, procure ajuda e não tenha vergonha. Porque para todas essas dores existe um amor incondicional, pronto a te acolher. E a te acolher em relacionamentos, pertinho de ti. Uma vida preciosa, para te abraçar e te dizer, eu estou aqui. Eu não vou soltar tua mão, até te ajudar a te tirar desse lugar. Porque eu sei que se eu estivesse passando por isso, era o que você faria por mim. E se não tiver nenhum amigo, Ele é o nosso melhor amigo. E Ele vai te atrair e te conduzir a pessoas que vão te acolher, independente da condição que você está. Não para te apontar, mas para te amar e te mostrar a vida, porque Ele é a vida. Não desiste. Eu sei que você não quer se matar, você só quer matar a sua dor. E em Jesus todas as nossas dores são mortas e a alegria é vista para a glória dele. Amém? Amém. E agora, gente, depois dessa? Só complementando que depois disso tudo, saiba que existe esperança e existe ajuda e existe um relacionamento, um amigo, um noivo, um pai em Jesus, em Deus e no Espírito Santo para qualquer situação que você esteja passando. O foco aqui é Setembro Amarelo, depressão, ansiedade, mas saiba que se você que está com sentimento de frustração, pela falsa esperança de que você nunca mais iria pecar, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a isso. Nós temos uma nova natureza que é Cristo, mas nós ainda somos sujeitos a isso. As doenças, ao pecado, mas um dia nós seremos livres, né? Nós somos livres, mas um dia nós seremos glorificados, santificados por Cristo, e lá no céu não vai haver mais medo, não vai haver mais dor, e isso sim é a esperança. Amém. Olhar nos olhos de Jesus, olhar nos olhos do Pai e não ter mais nada que nos separe do seu amor. Então seja cheio por uma nova esperança, por uma nova alegria, por uma nova paz, em nome de Jesus. E é isso, meu povo. Obrigada, Jessiane, por nos dar a honra de termos de você aqui. E é isso, irmão. A honra é minha. A alegria é minha. Conte comigo. E é isso, gente. Esse foi mais um podcast. Apaga a luz, Walter!